Shalom, shalom. Aqui é o pastor Jabez Moura. Estou aqui no nosso primeiro encontro, no Mergulho da Palavra, e para mim é motivo de muita alegria tê-los aqui conosco. Sejam muito bem-vindos. Você que já chegou, se puder, já vai compartilhando, já vai dando teu like aí, para o algoritmo começar a reconhecer que essa palavra, essa porção, esse vídeo pode ajudar muitas pessoas. Então, se você já está aqui conosco, eu quero primeiramente te agradecer e bendizer ao Senhor pela sua vida. Segundo, eu quero te pedir para que você convide mais pessoas. Eu não vou estar respondendo agora o chat, mas tenha por certo que eu responderei um a um. Eu tenho o maior prazer em fazer isso. E eu quero hoje estar compartilhando com você uma palavra o qual tem a ver com o tema, né, com o título desse momento, o qual nós vamos começar a ter a partir de hoje, chamado Mergulho na Palavra. E hoje eu já quero começar falando algo para você. Uma das frases mais difíceis espiritualmente, na vida espiritual de alguém é: porque quando eu oro, Deus fica em silêncio. E o que eu posso te dizer é: Deus, quando fala, existe direção. Quando Deus silencia, é porque tem prova. E prova é para crescimento. Prova não é para desqualificar. Prova é para qualificar. Então aqui eu já começo a falar com você de uma forma muito pontual para você. Hoje, o que nós vamos fazer é entender que o silêncio de Deus não é ausência. Quantas vezes você teve a experiência de estar do lado de alguém que você gosta, que você ama, mas essa pessoa está calada, ela está em silêncio? Isso não quer dizer que ela está ausente. O que nós precisamos entender é a diferença entre isso. E eu quero estar conversando com você e eu quero que você preste muita atenção nos pontos em que eu vou tratar aqui, que eu tenho certeza que vão te ajudar de forma substancial. São pontos que você pode ver como revelação, tá? E eu já quero começar com o primeiro: o silêncio de Deus é o silêncio que constrói. Lembre-se, se Deus está em silêncio, é porque está sendo construído algo também. O silêncio de Deus não quer dizer que você está desqualificado, que Ele não te ama, que Ele te rejeitou. O silêncio de Deus quer dizer que Ele está construindo também, que Ele constrói em silêncio da mesma forma quando Ele fala. Isso é fato. E aqui eu quero compartilhar um texto sobre esse ponto, que o silêncio que constrói. Está lá no livro de Gênesis, no capítulo 37, do versículo 5 ao 11, eu vou ler para você. Diz assim: teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Preste atenção. Pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhes disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? Olha lá, preste atenção. E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Preste atenção. Está falando de José, o homem que revolucionou Egito. O homem que o Senhor liberou uma habilidade sobremaneira. Mas esse homem, ele teve um sonho. E o sonho foi construído. E o sonho foi construído no silêncio de Deus na vida dele. E ele nunca deixou de se posicionar. José recebeu sonhos? Sim, recebeu. Mas ele não recebeu a revelação por completo. Ele não recebeu a explicação. Ele foi viver o sonho anos à frente.
Porque entre a promessa e o crescimento existe algo chamado silêncio. Entre a promessa e o cumprimento existe algo chamado silêncio. Existe um lugar, existe um local onde você precisa passar para atingir um nível de maturidade chamado silêncio. E aqui eu quero deixar uma frase para você memorizar. Deus, ele revela destino, mas também ele pode silenciar o processo. Assim como ele revela o destino, ele silencia o processo. Preste atenção, esse foi o primeiro ponto que eu falei para você. O silêncio que constrói. O silêncio de Deus é o silêncio que constrói. Toma nota aí, vai anotando, tá? Porque se Deus mostrasse tudo, ninguém suportaria. Você não suportaria, eu não suportaria. Não existe homem com estrutura tamanha que possa conseguir absorver toda a revelação que Deus tem para si. Memorize isso. Vamos continuar. O próximo ponto, ou segunda revelação, ou entendimento, ou alimento para que você continue cumprindo aquilo que Deus legou a você, aquilo que Deus te entregou. É o silêncio que aprofunda. Quando estamos no silêncio de Deus, o silêncio de Deus nos aprofunda, nos leva a um nível mais profundo. E aqui eu quero compartilhar um texto sobre outro personagem que tem tamanha relevância na palavra, que se chama Davi. No Salmos 13, do versículo 1 ao 3, ele declara algo. Preste atenção no que Davi declara em seus salmos. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerás contra mim o meu inimigo? Atenta para mim e responde-me, Senhor. Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Nós estamos falando de Davi, o homem que escreveu maior parte do livro de Salmos. Um homem que a palavra diz que era um homem segundo o coração. Quando você lê 1 e 2 Samuel, você vai ver que Deus conversa com Samuel e diz: ei, eu separei, eu reservei um homem segundo o meu coração. Nós não estamos falando de ninguém, nada mais, nada menos do que o rei de Israel, que trouxe relevância, que até hoje Israel tem ele, por exemplo. Então, perceba algo aí. O silêncio de Deus, ele não produz distância. O silêncio de Deus, ele nos leva à profundidade. Existe uma diferença entre distância e profundidade. A distância que quer dizer ausência de Deus. A profundidade é proximidade com Deus. Então, o silêncio de Deus, ele faz com que você se aprofunde, faz com que você se aproxime dele. Amém? Vamos lá. Se fôssemos a fazer uma aplicação dessa parte, desse segundo ponto, que o silêncio de Deus nos leva mais fundo, nos leva para um nível de profundidade maior, a gente pode ver, e aqui eu já deixo uma pergunta no ar para você. Quem nunca passou pelo silêncio, nunca mergulhou? Aliás, não é nem uma pergunta, né? É um afirmativo. Quem nunca passou pelo silêncio, nunca mergulhou profundo. Você só vai entender o nível de profundidade de um mergulho em Deus quando você passar pelo silêncio. Vamos lá? Eu tenho mais 2 pontos para tratar com você. Na verdade, mais um ponto. E a gente vai caminhando para o final desse momento de mergulho da palavra, tá? E o terceiro é o silêncio que confirma a identidade. O silêncio de Deus proporciona isso na vida dos seus filhos. Revela a identidade, ele confirma, ele reafirma, ele estabelece a identidade dos filhos de Deus. Sabe, um dos pontos que eu acho muito bonito é em Mateus 27, no versículo 46, quando Jesus disse assim, eu vou ler para você o versículo que diz assim: por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo:
Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparastes? Aqui eu estou falando de Jesus. Nós estamos conversando sobre Jesus. Por que me desamparastes? Até Jesus passou pelo silêncio de Deus. E sabe o que é interessante? É quando eu leio esse texto, eu entendo algo. Até Jesus, o Filho de Deus, eu costumo falar, o meu irmão mais velho, ele experimentou o silêncio do Pai. E isso só forjou nele a identidade dele, só firmou nele cada vez mais a imagem e semelhança de Deus, o qual ele carregava. E aqui, se eu posso deixar uma frase para você, o silêncio de Deus não prova rejeição. O silêncio de Deus prova confiança. O silêncio de Deus estabelece, afirma, reafirma, consolida a aliança dele com os seus filhos. Vamos nós. E eu quero deixar algo pontual para você. Isso aqui é uma chave. Veja como uma chave para a sua vida. Talvez você esteja passando uma fase onde Deus está calado, Deus está em silêncio. Mas você precisa entender que hoje o Espírito quer te lembrar algo. Os céus está trabalhando por você. Quando Deus silencia, isso não quer dizer que os céus não estão fazendo nada. Não. Quando Deus silencia, diz também que os céus estão trabalhando em seu favor. E aqui eu quero deixar algo claro para você. O silêncio não quer dizer que não existe nada preparado para você. Acho lindo o Salmo 23, quando Davi ele chega no final desse salmo, ele diz assim, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Um versículo antes, ele diz assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Talvez o vale da sombra da morte seja o silêncio de Deus para você, que é algo que queira trazer inquietação, algo que queira fazer com que as tuas emoções aflorem, e o momento agora é de estabelecer o controle, o domínio próprio sobre as tuas emoções, dizendo que mesmo no silêncio, quando ele está calado, os céus estão contribuindo, os céus estão construindo para que você usufrua disso. Eu quero encerrar esse tempo orando pela sua vida e declarando que Deus em silêncio não quer dizer que ele não está fazendo nada. Deus em silêncio quer dizer que ele está trabalhando e trabalhando muito por você. Posso orar por você? Pai, eu quero nesse momento declarar que é o Senhor quem fortalece. Mesmo que esteja em silêncio, é o Senhor quem fortalece. Mesmo em silêncio, é o Senhor quem sustenta todo o processo de cada filho teu. Eu apresento a vida dos meus irmãos nesse momento e peço para que você traga clareza e sensibilidade para que eles percebam a tua presença e que nessa presença você se estabeleça, que nessa presença eles percebam que o teu silêncio está construindo algo muito substancial para a vida de cada um. Eu peço que você revele a cada um deles que o teu silêncio também é um cuidado demasiado sobre a vida deles. Eu oro na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, como tua igreja, e declaro que eles percebam a tua presença e sintam o teu favor sobre a vida deles. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a presença do Eterno repouse sobre a sua vida. Que o Espírito Santo, que é tido como o Consolador, o companheiro, o que não nos deixa em nenhum momento, faça com que você entenda que o silêncio de Deus não é o fim da história. O silêncio de Deus é o bastidor do milagre. Você pode declarar isso comigo? O silêncio de Deus não é o fim da minha história. O silêncio de Deus é o bastidor da minha vitória. Que Deus te abençoe e até a próxima sexta-feira no Mergulho da Palavra. Shalom.